O Marcelo Barreto, num programa da Rádio Globo, foi questionado sobre esse assunto, deu mais ou menos a mesma resposta, né, não com as mesmas palavras, mas no mesmo sentido do que ele já havia se manifestado pra gente também, a respeito daquilo que aconteceu pós-jogo do Vasco e também depois da manifestação do vice-futebol do Flamengo, o Marcos Braz. Bom, o ambiente é o seguinte, até falava contigo em Esportes ao meio-dia, não há aquela mobilização que a gente está acostumado de torcedores, porque eles não podem ir a CT, eles não estão hoje como estariam, evidentemente, em condições normais, no entorno do Maracanã, formando filas, disputando ingresso, né? Essa questão, ela está perdida, ela não vai se ter isso. Quem sabe se terá, e eu imagino que sim, pelo tamanho do jogo, no domingo, no entorno do estádio, né? Quando da chegada das delegações, com certeza, especialmente do Flamengo, terá o apoio do torcedor. Até brincava, né, Gamba, e dizia que evidentemente o Rio sabe e se mobiliza do jogo, porque a maioria é flamenguista, né? Da população aqui, o Flamengo é apontado como, em todas as pesquisas, a maior torcida, inclusive, do país. Então, dá para se dizer que é assim que se trata do jogo. Agora, claro, se alguém, por exemplo, aqui no hotel me identifica como gaúcho e sabendo que sou jornalista, evidentemente me pergunta, me questiona sobre isso. Os colegas aqui do Rio de Janeiro têm mantido contatos, né, para participar de programas, enfim, para trazer algumas informações do Inter para eles também, né, porque aí já faz muito mais parte daquela questão que nós jornalistas temos em relação a um jogo do tamanho deste que pode decidir o Campeonato Brasileiro no final de semana. Sobre Arão, tem uma força-tarefa. O Flamengo montou, olha, surpresa ontem, né, a questão do Arão, por volta de 7 da noite, né, esta fratura em um dos dedos do pé direito, né, que é aquele dedo que sustenta a unha ali, foi o que ele fraturou. Ontem, já não foi no treinamento. Agora hoje já surgiu uma informação que teria sido no banho que ele tomou no ninho do urubu, mas aí quebrou o dedo, foi sentir só em casa de noite, enfim. O local que menos importa, né? O que acabou acontecendo foi a fratura. E não foi tão leve assim, porque ele passou a noite num hospital internado, acompanhado pelos médicos do Flamengo. E aí o que eu falo na força-tarefa é porque ele foi para casa hoje pela manhã e o Flamengo montou plantão. Então o Márcio Tanuri, que é o chefe do departamento médico do Flamengo, ele já visitou o Arão agora depois do treino pela manhã. Médico e fisioterapeuta irão à tarde na casa do Arão, à noite também. Amanhã, sábado, isso vai acontecer de novo, né? Por turnos, o Arão será visitado para saber se tem alguma evolução, se a dor diminui, se é possível fazer uma proteção no local, porque o Flamengo vai tentar, se o Arão resistir à questão das dores, colocá-lo em campo no domingo. O Flamengo tem uma mínima esperança, mas tem essa mínima esperança de ter o William Arão no jogo de domingo contra a equipe do Internacional. Até o Diego, que é o capitão do time, falou hoje e não deu, né, o William Arão como fora da partida, o que me chamou bastante atenção. A coletiva foi concedida de maneira virtual, como a gente está acostumado aí em Porto Alegre. As perguntas são enviadas à assessoria do Flamengo e aí o Flamengo faz essas perguntas, né, para o jogador e ele vai respondendo. Mais ou menos aquele sistema da Comebol, porque ela é lida por um assessor do Flamengo. E o Diego, quando foi perguntado sobre isso, o Diego não disse que o Arão está fora. Ele chega a dizer se ele jogar domingo, enfim, né, o Flamengo ainda tem essa pequena expectativa, né, ou nutre essa esperança de quem sabe, né, num momento de sacrifício, o Arão estar em campo. Pedro Ernesto Denardim, você tem, Pedro, no currículo inúmeras coberturas de decisões acompanhando a dupla Grenal. O que te parece esse ambiente relatado pelo André às vésperas da grande decisão de domingo, Flamengo e Inter no Maracanã, hein, Pedro? Bom, Gamba, primeiro pelo lado do Flamengo. O Flamengo tenta conservar aquilo que de alguma forma está dando certo. O Flamengo tem conseguido vitórias com o Arão jogando como zagueiro. Agora, eu acho que para o Internacional o pior até será colocar o Henrique, Gustavo Henrique, porque ele é um jogador, primeiro é zagueiro, o Arão é uma improvisação, segundo, ele é um grande cabeçador, ele fez muitos gols nesse Campeonato Brasileiro, jogando de cabeça, e eu quero recordar que o Inter outra vez não tem seus dois grandes zagueiros, o Inter vai ter dois meninos, e por consequência terá mais dificuldades, então, eu acho que se o Arão não jogar, será até pior para o Internacional. Eu tenho dúvidas, Felipe, de que o Flamengo cometa a insensatez, a menos que estivesse mentindo sobre a fratura do seu zagueiro, e eu acho que a ética médica não deve autorizar em pleno 2021 que um médico minta que há uma fratura onde não há fratura. Creio que tudo tem limite, né?
Então eu acredito que o Flamengo, André, ele não vai cometer a insensatez de botar um zagueiro de dedo quebrado a disputar uma bola no alto, que não por maldade, não por ser mau elemento, mas o Yuri Alberto disputa no alto com o William Arão, quando cai, ele pode cair com o pé em cima do pé onde tem o dedo quebrado do William Arão, e aí acabou. Aí o William Arão fica um mês sem andar. Eu duvido que o Flamengo, no jogo decisivo como esse, vá fazer o experimento de um Arão cheio de analgésico, com infiltração e tudo mais, porque é uma fratura. Então eu tô com o Pedro. É até pior pro Internacional, na verdade, se o Gustavo Henrique jogar. Ele não tem se firmado, ele não tem feito grandes partidas regularmente no Flamengo, mas se tem uma coisa que esse Gustavo Henrique é bom, é na bola aérea. E não tá descontado, né, Maurício? Sobre essa questão alto, né? Sobre essa questão médica, eu acho o seguinte, né? E até ontem eu falei sobre isso no show com o Luciano e com o Diori. Eu acho que não tem como ter migué nisso pelo seguinte detalhe. O Flamengo deu o nome do hospital, o Hospital Samaritano, que é um hospital mais do que conceituado aqui no Rio. O Flamengo não exporia um hospital, né? Porque a gente já viu o migué várias vezes. Jogador com perna enfaixada errada, sai em faixa no treino para dizer que tá machucado e não tá. Tudo isso a gente já viu e faz parte, inclusive, do folclore do futebol. Agora, no momento em que tu dá o nome de um hospital, onde o jogador foi internado, e o Flamengo divulgou isso hoje pela manhã, que o jogador passou a noite no hospital e teve alta médica hoje. Então, a partir daí, não dá para se cogitar, eu acho, depois... como o Miguel, porque tu tá comprometendo um hospital, né? E o hospital não tem nada a ver com o Flamengo, né? E depois vamos dizer o seguinte, 6 por meia dúzia, né? Talvez mude a movimentação do time, tá? Porque são jogadores de características diferentes, mas do ponto de vista de qualidade, não é como ficar sem o Arrascaeta, por exemplo. Aí é diferente, né? E não tem como jogar, Pedro, com o dedo machucado. Agora no feriadão de Natal, eu tava jogando bola com meu filho, fui chutar uma bola pra ele, e atolei, levantei uma leiva de grama. Mas tu não é referência, tu é muito ruim, né? Eu sou muito ruim, mas eu tenho o dedo também, entendeu? Ele também tem o dedo como... Ele é melhor do que eu, mas nós dois temos o dedo. Mas tu tem que usar os dedos da mão, mas olha só, os da mão para escrever. Olha quanto a cultura da sala de redação. Leonardo Oliveira acaba de dizer que tem dedo. E assim, ó, ninguém jamais suspeitou. E assim, não, mas a questão toda, para ter a ideia do que é, se ele teve fratura, porque ainda hoje eu tenho uma certa dificuldade para caminhar, e eu não tive fratura. Teve uma lesão, mas não houve fratura, fiz ressonância. Então, se ele teve fratura, não tem como jogar. Então é por isso que tu não tá jogando bem. Não, eu não tô jogando bem porque eu nunca tive habilidade nem mecânica para isso. Ô, Davi, mas é que não tem como, eu já vivi essa experiência aí. Eu sou canhoto, né? Eu fraturei o dedo da mão direita, o minguinho, e naquele período eu não assinava cheque. Não assinava, doía tudo. Ô, Guerrinha, mas é que... Eu sugiro pro Davi, viu? Eu sugiro pro Davi uma crônica, Os Dedos de Leonardo Oliveira. Mas deixa eu voltar aqui, ó, só... Mas será que vai ter leitura? Especificar, o dedo que a gente tá falando, Léo, é o dedo ali do lado do dedão. Porque o Flamengo especificou até o que foi fraturado. É o dedo do lado do dedão, isso. Então não tem como ter base... E ainda mais sabendo onde é o lugar, né? Enfim, não dá pra ter base pra pular. Né, pra ser mais específico, né, Diogo? Foi esse dedo e foi naquela parte onde sustenta a unha, né? Que é bem na ponta do dedo. E assim, André, tem dificuldade... Não, Diogo, tem dificuldade pra caminhar, tu não consegue... Porque o dedo dá o suporte pro apoio do pé, tu não consegue caminhar. Eu passei uma semana com o pé pra cima quase sem caminhar. E não houve fratura. Não tem como o Arão jogar. O Flamengo tá usando isso como migué. Ainda mais porque ele passou uma noite no hospital. Ele vai ver o jogo como a gente, vai ver o jogo do lado de fora. Mas a despeito do dedo do Léo aí, eu concordo com o Pedro. É pior para o Inter jogar o Gustavo Henrique. Porque o William Arão é meio que uma insistência. Não faz diferença, né? Não, eu acho que faz até para o Flamengo a melhor, Pedro. A melhor. Porque o William Arão era uma coisa autoral do Rogério Ceni. Ele quis, mesmo tendo zagueiro para escalar, e um cara experiente, o Gustavo Henrique tem 27 anos, já jogou no Santos, enfim. Ele improvisa o William Arão ali no lugar, na zaga, para ter mais saída de bola, aquela ideia de sempre ter a bola, um time de construtores, enfim. E ele sofre em alguns momentos com isso, né? O mesmo William Arão que fez o gol contra o Corinthians, ele é muito bom cabeceador, falha na hora do gol, que dá o empate ao Corinthians momentâneo. Depois o Flamengo fez o 2-1 no último domingo.
Então, assim, ele não é uma peça afirmada, né? E o Gustavo Henrique, o cara tem 1,95 m de altura. O Inter vai jogar, vai apostar na bola aérea. Eu acho que para o Flamengo é até melhor jogar o Gustavo Henrique. É que o Gustavo Henrique, Diogo, ele sai do time e não é uma pardalice do Rogério Ceni para ter o Arão ali, porque não, é que o Gustavo Henrique ele comprometeu nas 2 eliminações do Flamengo, na Copa do Brasil e na Libertadores. O Léo Pereira já estava torrado, o Gustavo Henrique estava queimado, não estava com uma insegurança para jogar, e a solução que ele encontrou foi essa, até solucionando até ajeitando a saída de bola no meio campo. Agora, tem razão, o Gustavo Henrique é um cara de 1,95 m, ele é muito bom na bola aérea. Só que, na área dele, ele é um perigo. Ontem eu estava conversando com um colega do Globo, que trabalhou com a gente há muito tempo no Grupo RBS. Sim, mas o Arão não é melhor, né? Não, mas é que aí o Renato tá me dizendo, olha, o Arão... Simpson. Simpson. O Renato tá dizendo, olha, o Arão, mesmo que ele esteja deslocado, ele tem uma liderança no grupo do Flamengo que é muito forte. E isso vai ser sentido pelo Flamengo. Ele é uma das cabeças desse grupo. Mas em termos técnicos, há uma coisa que o Pedro falou, e é a segunda vez que eu concordo com o Pedro em 15 minutos, eu estou seriamente preocupado. Problema, Pedro, para o Flamengo, e você disse há pouco com todo sentido, seria do meio para frente perder um dos seus protagonistas. Sim, perdeu os 4 Gerson, tenores perdeu o ali, Arrascaeta, né? Perdeu o Everton, que são os construtores. O Diego, relativamente, porque se entrasse o João Gomes de primeiro volante, é um menino talentosíssimo, não ia mudar muito, não ia dramatizar o Flamengo, não. E perder Gabigol ou Bruno Henrique. Agora, perdeu o William Arão, que eu não vou chamar de invenção, eu vou chamar de adaptação, porque o Guardiola lá atrás botou o Mascherano de zagueiro e a resposta dele foi ótima. Então isso acontece em futebol, isso existe em futebol, mas perder protagonista para um time que só vira líder se ganhar do Internacional, isso para o Flamengo seria dramático. E isso não vai acontecer, a menos que haja o problema em treino de hoje, que não é o que se deseja. Eu há pouco ouvi o João Patrício Hermann falando, e com razão, que quer ganhar, ele quer ganhar dos melhores do outro lado. É como eu vejo futebol também. Se eu pensar em alguma coisa, como é que eu quero ser campeão, eu quero ganhar dos caras lá com todos os titulares. Para ser admirado, para ser, além de botar a faixa no peito, o respeito, eu ganhei dos caras tudo. Eu ganhei do Barcelona com o Ronaldinho em campo. Esse é o nível de vitória que orgulha acima de tudo, ou orgulharia a mim se eu fosse torcedor, quando você é muito superior aos demais. Eu nunca tive, nem no meu tempo de torcedor lá atrás, eu nunca tive a ideia de que eu quero ganhar os 48 de mão e impedido. Nunca vi mérito nessa vitória, mas tem muita gente que brinca com isso e acha legal, então vamos adiante. É que faz parte do futebol tudo isso, né, Maurício? Olha, no primeiro momento que eu ouvi a notícia do Arão, a primeira coisa que eu imaginei foi o seguinte, mas o Gustavo Henrique, exatamente isso que o Pedro falou, acho que estamos todos de acordo. Hoje é uma aliança do bem ou do mal coletiva aqui. Então encerra o programa. Porque tá todo mundo percebendo que o Arão, por ser uma peça de improvisação do Ceni, realmente essa peça de improvisação saindo e vindo um atleta onde a função dele é justamente essa, do qual ele não estava exercendo, isso é perigoso pro Inter. Agora, se o Léo falou que ele comprometeu 2 vezes já nas eliminações do Flamengo, então eu vou torcer então pro Gustavo Henrique pedir música no Fantástico domingo e comprometer a 3ª vez mesmo e a gente ganhar essa taça, que é o que nos interessa. Mas aí a gente vê, né, Pedro, uma diferença assim, quer dizer, uma das diferenças, né, de Grêmio e Inter. Como tu tá gentil comigo, hein? Não, mas tem que estar, né, Pedro? Depois do que tu fez aí pela gente, nessa luta contra a Covid, tá aqui trabalhando, tem que ser mesmo, né? Eu tô falando sério daí agora, eu tô falando sério. Mas eu tô falando sério, muito sério mesmo, né? É que eu vim disposto a brigar contigo, porque tu não ouviu. Não. Isso porque tu não ouviu o que o Pedro falou ontem. Fala, Guerrinha. Não, o Pedro, Pedro, já ligou lá pro Alphaman, Pedro? Sim, teremos uma audiência à tarde. Tá bom. Audiência, que espetáculo. Ou consulta. Eu não sei se é consulta ou audiência. Audiência solene, é uma questão solene, Pedro. É uma questão solene, importante. É audiência, sim. Isso. Audiência. Sabe, Diogo, que o Pedro marcou essa consulta pro curto prazo, vai ser em julho. Até lá a gente administra. Isso. Tá, mas eu queria dizer o seguinte aqui. Olha a diferença, a dificuldade que o Inter tem para repor perdas de zagueiros titulares, né? O Inter tem 2, e esse é o grande nó que o Inter tem que desatar aí para enfrentar a melhor linha de ataque. Mas o Inter perdeu 100%, né? Pois é. Muito, né? Não, pois é, mas e olha o Flamengo. O Flamengo tá
Perde um zagueiro ali, tem outro para repor. O Flamengo, na verdade, ele acha que ele só não consegue repor em peças o Gerson se ele não tivesse esse jogador. Não tem outro com uma característica semelhante. Do resto, ele supera todos eles. Ele supre ausências sem problemas. Uma outra questão que eu gostaria de colocar rapidamente para vocês é com relação à arbitragem. O Gaciba tem recebido muitas críticas e eu não gosto da maioria o erro cometido grave por ele. Foi naquele jogo Grêmio São Paulo que ele ajustou a troca de um profissional. O que não pode fazer escala na parede precisa ser cumprida, diria Maurício Saraiva, quando é escalado para jogos de menos qualidade, e ele vai lá e faz com todo o profissionalismo possível. Bom, o que fez o Gaciba neste jogo que pode decidir o campeonato? Ele escalou o melhor árbitro possível fora do eixo Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, porque as equipes estão envolvidas nesta competição. Rafael Claus. Bom, mas se o Rafael Claus errar, não, o Gaciba não tem culpa, gente. Tá, ele também vai colocar o VAR lá, mas e se o VAR não estiver bem, se o VAR não conseguir fazer as coisas direito, ele também não tem culpa. O Gaciba tem tido, na minha opinião, um processo muito bom de escala de arbitragem. Agora, se o Luiz Flávio Oliveira, que é um grande árbitro, vem em Porto Alegre apitar um Grenal, e pessoas discordam da atuação dele, isso é outra coisa. Ele fez a grande escala. Luiz Cláudio Oliveira, no Grenal, é uma grande escala. Então, o que acontecer domingo não está na conta do Gaciba. Ele botou o VAR lá, o VAR é contratado pela CBF, o VAR é regiamente pago, está fazendo algumas coisas muito ruins, todo mundo está se dando conta disso, e escalou o melhor possível. Então, gente, o que der no jogo não é problema do Gaciba. É por isso, Pedro, que a discussão da semana, em boa parte da semana, das coisas fora do campo, envolvendo o Marcos Braz e o Alessandro Barcelos, ela foi uma discussão indevida porque requentada. O repórter que fez a pergunta ao Marcos Braz, lá na terça-feira, depois que saiu a escala com Rafael Claus, que é o melhor juiz do Brasil, ele citou uma fala do presidente Barcelos, logo depois do jogo com o Vasco, quando ainda não havia sido divulgado qual seria o árbitro de Flamengo e Inter, e o presidente fazia lá o seu institucional, certamente agradando pares da direção, conselheiros, parte da torcida que acha que tem que marcar posição, mas no momento em que foi escalado o Rafael Claus, o Internacional não fez mais qualquer referência à arbitragem. E a pergunta feita ao vice-presidente do Flamengo dava conta como se o Barcelos estivesse ainda fazendo uma queixa ou fazendo um condicionamento já ao Rafael Claus. Isso foi indevido, isso foi requentado. A partir do que disse o Braz, o Alessandro Barcelos teve que se reposicionar. E felizmente, Pedro, isso parou. Felizmente, o que nós estamos discutindo são as coisas do futebol, porque seria bizarro nós discutirmos arbitragem em Flamengo e Inter quando a CBF, com Leonardo Gaciba, escolhe o melhor juiz do Brasil para apitar Flamengo e Inter. Aí tem que parar e descer. Aí tem que parar e descer. Um exemplo sobre o Rafael Claus, Maurício, ele apitou o Grenal da Arena 1-1. O Inter, lembra? O Inter reclamou de falta na origem do gol do Grêmio, do PP, acho que no Galhardo. O Grêmio reclamou do lance do pênalti, que foi o Galhardo que cobrou e empatou pro Inter. Eu lembro que todos nós, obviamente, estávamos focados naquele Grenal, eu estava inclusive na Arena, e participei das entrevistas, estava cobrindo o Inter. Então, os dois lados reclamaram do Rafael Claus no Grenal, né? O do primeiro turno, que foi 1-1 lá na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Então... Mas qual é o Grenal que não tem reclamação? E outra, né? Vamos combinar o seguinte, pelo que lembro que o Diori disse, o Diori deve estar na escuta, o Claus não errou nos lances do Grenal e mesmo assim os dois saíram reclamando da arbitragem dele no Grenal, né? Eu vejo essa manifestação do Flamengo de outra forma. Eu vejo como um respeito ao Internacional. Entendeu? Porque se tu olha para o adversário e diz, eu não tenho, o adversário é batível, o adversário é muito menos, tu não berra. Não, eu vejo como respeito. Diz, olha, podemos entregar o ouro para os caras, os caras não são esses idiotas aí que nós estamos achando que vamos enfrentar, não. Então, vamos tomar cuidado, vamos... Eu vejo desse jeito aí, porque condicionar hoje com VAR, com câmeras, hoje é perda de tempo, isso já passou. Passou.
André Silva, com relação à euforia, André, eu lembro que na segunda-feira, abrindo a semana, o Rodrigo Oliveira permaneceu no Rio de Janeiro logo após o jogo do Inter contra o Vasco, vitória do Internacional. E aí o Rodrigo trazia em destaque que as manchetes dos jornais na segunda-feira eram todas no sentido de que o Flamengo está a 2 vitórias do octacampeonato nacional. Como é que foi essa semana no Rio de Janeiro? O que deu para perceber mais claramente, André, desde a tua chegada por aí com relação à euforia, o otimismo do flamenguista com relação a esse possível octacampeonato nacional e o respeito pelo Internacional, André? Pô, a minha chegada completa 24 horas, né? Por agora, porque ontem, inclusive, eu estava entrando no sala por volta de 2 da tarde, então daqui um pouco. Bom, Gamba, eu li os jornais ontem, li também os jornais hoje pela manhã, fui ali na banca que tem na Gustavo Sampaio aqui, Maurício, bem na esquina do hotel aqui, para comprar os jornais. Que delícia, papai. Falei com o seu Sandro, que é o dono da banca ali, comprei os jornais ali, e todos eles falam sobre o jogo, sobre o Arão, mas não tem esse destaque dessa questão mais, e óbvio, né? E aí é uma questão matemática, né? Se o Flamengo ganhar os 2 jogos, ele será campeão, assim como se o Inter ganhar no domingo. Mas não tem, já não tem isso, né? Isso que teve na segunda-feira, que foi destacado, trazido pelo Rodrigo, isso ao menos ontem e hoje no noticiário aqui eu não percebi, né? Até falei no meio-dia hoje contigo de que noto um respeito, né? Inclusive com busca de informações sobre o Inter, com entrevistas, ao menos com dirigentes do Inter, ontem com o presidente Barcelos, enfim, e o noticiário ele está muito focado na questão Arão e na questão do time do Flamengo, o time que vai ser colocado em campo. O Diego deu entrevista hoje pela manhã, até quero trazer, Gamba, com a permissão de vocês, tem 1 minuto e meio aí da manifestação do Diego, porque ele fala do Arão e fala também sobre o enfrentamento contra o Inter, e depois eu posso resumir rapidamente aí também sobre essa questão aí questionada feita por ti aí, sobre esse lado de euforia ou não. Então vamos ouvir rapidinho aí o trecho do Diego pela manhã. Olha, o Arão é um dos pilares desse time, por tudo que representa como jogador, como pessoa, e se jogar domingo continuará sendo importante, como todos nós sabemos, e se não jogar, nós temos que usar isso até como uma motivação, e com certeza temos um elenco para substituí-lo aí à altura e continuar sendo competitivo. O Flamengo se caracteriza por um jogo mais técnico e o Inter por um estilo mais físico, com muita disputa. E um jogo decisivo como o de domingo, geralmente marcado por tensão, qual estilo leva vantagem? Bom, nós entramos com um grande objetivo de vencer. Como vai ser, como nós vamos vencer, obviamente dentro das nossas características. Alguns jogos permitem jogar mais com qualidade, outros nem tanto. Mas uma das nossas qualidades é justamente saber encontrar soluções dentro do jogo para vencer. Temos uma equipe preparada para fazer um jogo mais técnico, temos uma equipe preparada para fazer um jogo mais disputado. Então é dessa maneira que nós vamos para esse jogo, com as nossas ideias, com a nossa forma de jogar, com alegria, com prazer de fazer um jogo como esse e ao mesmo tempo pronto para solucionar qualquer tipo de situação que aconteça, porque como eu disse, o nosso objetivo é vencer e para isso nós estamos preparados para fazer o que for necessário. Foram 12 perguntas na entrevista coletiva, e aí eu vou separar assim, e eu vou usar a expressão veículos tradicionais, como a Rádio Gaúcha, né, como é a 0 Hora, RBS TV, que são veículos que a gente tem na mesma proporção aqui no Rio, e veículos identificados, né? Então é o blog Fla Isso, é o site Fla Aquilo, né? Fla alguma coisa sempre, né? Que são identificados com o clube. E várias perguntas foram feitas nesse sentido, como por exemplo, o Flamengo não é bicampeão brasileiro seguido desde 83, com aquele time do Zico. O que isso significa? O Diego disse, olha, é uma motivação tentar fazer história. Eu tô lendo aqui, inclusive, porque eu já transcrevi a entrevista. Mas até porque vamos marcar história dentro do Flamengo, foi uma das respostas. Aí num outro momento, e me chamou muita atenção uma palavra que o Diego repetiu várias vezes, humildade. Olha, em quase todas as respostas dele tem humildade e foco, disse o Diego, né? Que o Inter é uma equipe que eles respeitam, né? Mas que eles têm claro aquilo que eles devem fazer em campo, mantendo foco, concentração e humildade para fazer o jogo e tentar a vitória diante do Internacional. Então, dentro do Flamengo, né? E inclusive se vocês
observarem agora, tem algumas fotos que o Flamengo publicou do treino, inclusive a chamada para as fotos é foco. O Flamengo tem utilizado muito essa expressão do foco, da concentração. Não tem esse ambiente que é normal e que vem especialmente do torcedor, e por isso que eu fiz a separação de quem é identificado com quem não é identificado, e todos participam. Por exemplo, a voz que vocês ouviram foi do assessor do Flamengo, que trabalha na TV do clube, que é ele que recebe as perguntas e faz as perguntas na entrevista coletiva, repassando aos atletas, cita quem fez a pergunta, enfim, e aí repassa o questionamento para que os jogadores deem a devida resposta. Mas mesmo assim, isso não tem entrado, ao menos nas entrevistas que a gente tem ouvido, desta forma como elas têm sido feitas, não tem entrado, não tem saído nas palavras dos jogadores do Flamengo. Construir a presença online da sua empresa demanda esforço, e quando ela está pronta para... Torcedor colorado, se inscreva no canal. De cobertura do Inter e de dias muito importantes pela frente aqui no GE. Globo. Tudo bem, Tomás? Tudo bem, Eduardo, exatamente, né? Os dias que estão chegando aí podem mexer, né, com o torcedor colorado, e para um jogo como esse tem que ter um cara que decida, né, para resolver, e por isso nós estamos trazendo um reforço de luxo, né? Reforço de luxo que, se Abel Braga tivesse no elenco, era titular no lugar de Vitor Cuesta, até pela altura também, né? Mas estou falando do Alexandre Losetti, comentarista do Grupo Globo, amigo pessoal do Galvão Bueno e um baita cara aí. Tudo bem, Losetti? E aí, Eduardo, Tomás? Eduardo não, né, cara? Você é muito um amigo pra te chamar de Eduardo. Esse negócio do Dudu, Decon, toda essa intimidade tem que vir pro podcast. Cara, que bom que vocês me convidaram, que bom que vocês pagaram esse R$1 milhão aí de reais pra me liberarem do podcast dos outros clubes. Eu fiquei super orgulhoso, super feliz. Talvez tenha sido a última vez que você diga, né, o podcast do líder no ar. Pode ser que você fale o podcast do campeão na próxima vez, na próxima edição. Ou, né, o torcedor do Inter batendo aqui, não quer nem ouvir, mas de repente o podcast do vice-líder. Enfim, nem fala. Os próximos dias serão realmente importantíssimos. Imagina o torcedor há mais de 40 anos sem comemorar esse título e vendo o dia podendo se aproximar. Deve estar sendo muito gostoso ser colorado nesses dias. Eu acompanho nas redes sociais, aquele deve ser bom, mas é ruim também, né? Porque o torcedor não dorme, fica nervoso, né? Esses dias antes de decisões são sempre complicados, mas eu quero começar esse podcast com uma pergunta muito simples, né? Será que chegou a hora realmente do tetra do Inter no Brasileirão depois de 41 anos? Porque, como o Abel Braga falou, né, muito bem, esse jogo contra o Flamengo no domingo, lá no Maracanã, é uma final, mas é uma final só pro Inter, né, digamos assim, porque só o Inter pode ser campeão brasileiro nesse domingo. O Inter é líder do Brasileiro com 69 pontos, tem um ponto de vantagem pro Flamengo, que é o vice-líder, com 68, e como só faltam 2 rodadas, o Inter vencendo, abre 4 pontos de vantagem. Até eu, que não sei muito de matemática, sei que o Inter vai ser campeão com uma vitória. O empate deixa o Inter com uma vantagem importante de 1 ponto para a última rodada, e a derrota, como o Losetti já falou, aí sim, realmente complica a vida do Inter. Mas esse é o podcast do Inter, a gente vai projetar o Inter sendo campeão, projetar o que o Inter precisa para ser campeão, o que o Inter precisa para vencer o Flamengo no Maracanã. Eu queria começar contigo, Losetti. O que tu acha que tem que ser a estratégia do Inter para esse jogo? Bom, o Inter não pode deixar de ser Inter, embora o Inter tenha sido vários Inters durante o Campeonato Brasileiro, né? A gente não pode se esquecer agora que o time pode ser campeão, tá? Talvez um jogo do tetracampeonato, a gente não vai poder esquecer que os pontos foram tão conquistados pelo Eduardo Cudê como pelo Abel Braga, e obviamente, claro, todos eles pelos jogadores, mas mudou bastante, né, a forma de jogar. Agora eu acho que o Inter tem que continuar mantendo a estratégia e a filosofia que tem a ver com o trabalho atual, que é de um time que fica muito confortável sem a bola. E eu até outro dia conversava com amigos que gostam bastante de estudar o jogo, da parte tática e tal, e eu dizia para eles que eu acho que não foi um planejamento, mas sim uma feliz coincidência para algumas equipes que em janeiro, fevereiro, esses times que jogam sem a bola ou que se sentem bem sem a bola têm uma vantagem, porque talvez eles precisem praticar ações de menos intensidade no final de uma temporada super desgastante, atípica, onde a questão física está cobrando todo mundo. Eu tenho a impressão que o Inter conseguiu construir uma maneira de jogar no comando do Abel, onde ele se preserva fisicamente, não no sentido de que não corre, de que não se esforça, não se desgasta, mas que ele consegue tomar os espaços do adversário, permitir com que seus jogadores reservem energias para serem muito rápidos, muito verticais na hora que o time retoma a posse. E com o Flamengo provavelmente vai ter oportunidade de fazer isso, né? Que o Flamengo joga com a bola o tempo todo, tenta jogar, tem um meio-campo para ficar com a bola, sem um volante, né, de origem. São 4 meio-campistas que já foram camisas 10 ou
jogadores mais ofensivos dos seus clubes, Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Então acho que o espaço para o Inter vai aparecer. Agora, o Inter nunca precisou se defender contra um time tão poderoso. O Flamengo do primeiro turno, por exemplo, não tinha Gabriel, não tinha Bruno Henrique, não tinha Arrascaeta. Esse certamente é o ataque, meio campo ataque, o setor ofensivo mais forte. E o Inter não tem o Cuesta. Então eu acho que a concentração vai ser fundamental para esse time do Internacional, mantendo a sua forma de jogar, explorar os espaços que eu acho que vão aparecer. Zete, tu falou dos 4 camisas 10, eu já pensei na seleção de 70, tá? Eu não vou comparar o Flamengo com o maior time da história, com o maior time da história do futebol mundial, né? A maior seleção da história do futebol mundial. Mas nessa semana, conversando com Fernando Carvalho, né, presidente histórico do Inter, campeão da Libertadores e do Mundial de 2006, sobre Abel Braga, né? Eu acabei fazendo essa comparação também, sem querer comparar Flamengo com Barcelona, de como o Abel armou o Inter para enfrentar o Barcelona, marcando, mas não só se defendendo, né? E talvez essa possa ser uma estratégia para o Inter enfrentar esse time do Flamengo com 4 camisas 10. Eu queria saber de ti, Tomás, o que tu acha que o Abel vai preparar para esse jogo? Já que tu entrou nesse tema, né? O Inter em nenhum momento vai ter que enfrentar o Xavi, o Iniesta, o Deco e o Ronaldinho juntos, né? Talvez isso já dê ainda mais tranquilidade pro Colorado, né? Mas, brincadeiras à parte, Eduardo, o Losetti, no início da explanação dele, ele até citou, né, que o Flamengo vai vir mais encorpado do que ele foi no primeiro turno. Só que eu acho que o Inter, naquele primeiro turno, ele mostrou uma forma de incomodar o Flamengo que ele pode repetir. E que eu entendo que tenha sido justamente a forma que ele usou no melhor jogo do período com o Abel, que é tentar marcar lá na frente e forçar o erro do adversário, que é o que ele fez no 5-1 com o São Paulo, e foi do jeito que ele fez os 2 gols em cima do Flamengo aqui no Beira-Rio, né? Que é dificultando a saída de bola para estar bem muito mais perto do gol e já chegar ali. O Yuri faz isso muito bem, né? Brilhou contra o São Paulo, e eu acho que é uma grande chance que o Inter conseguir sair com uma vitória e surpreender o Flamengo lá no Maracanã. Sim, e esse jogo do Beira-Rio foi com o Galhardo e Abel Hernandes, né? Os atacantes do Eduardo Cudê. Os dois fizeram um gol até no começo da partida. Depois o Pedro fez um gol, o Everton Ribeiro, o gigante Everton Ribeiro, fez um gol de cabeça. Pessoal, eu vou abrilhantar essa discussão aqui e o nosso debate com a Renata Mendonça, nossa colega de Grupo Globo, comentarista do Grupo Globo. Ela fala sobre como, na visão dela, o Inter tem que entrar para enfrentar o Flamengo. A melhor arma do Inter, do Abel Braga, é justamente apostar nas transições ofensivas em velocidade, né? O time consegue chegar muito rápido ao gol do adversário quando faz o contra-ataque em velocidade, principalmente pelos lados, né, do campo. Ele consegue 2, 3 toques na bola, já está na área do adversário. E essa é a estratégia que o Inter do Abel teve para engatar sua grande sequência de vitórias e para chegar à liderança do Brasileirão nessa reta final. É isso que tem que fazer contra o Flamengo. Agora, algumas coisas importantes. Eu acredito que uma estratégia que funcionou bem contra o São Paulo e também em alguns momentos do jogo contra o Vasco foi subir um pouquinho a marcação em determinados momentos, né? Ou seja, incomodar a saída de bola. Acho que é importante para incomodar a construção do Flamengo, desde o goleiro, e também para roubar as bolas mais próximo do gol e aí, de repente, aproveitar, criar oportunidades. Dessa maneira também, o melhor momento do Inter contra o Vasco foi quando subiu sua marcação. Agora, é importante que o Inter tome muito cuidado para não recuar demais, como fez no último domingo, né? O Flamengo, ao contrário do Vasco, é um time que gosta de atacar, que sabe atacar. Um dos times que mais finaliza no campeonato, um time que cria de 15 a 20 oportunidades por jogo nessas últimas partidas. Então, se o Inter recuar demais, pode correr riscos desnecessários, ainda mais com uma defesa desmontada. O Inter está com muitos desfalques importantes, Moledo e Cuesta não jogam. Então, acho que se recuar demais, pode ser arriscado demais no Maracanã. Então, se mantiver a estratégia dos contra-ataques rápidos e sem recuar tanto o time, acho que tem grandes chances de conseguir um bom resultado. Bom, tá aí a fala da Renata, e se a Renata fala, eu ouço, e desse caso eu até concordo com ela. Eu realmente acho que a estratégia do Inter passa por essa transição ofensiva muito rápida, principalmente pelo retorno do Patrick e também com o Caio Vidal pela direita, o Edenilson também, mas especialmente pelo retorno do Patrick, que fez muita falta pro Inter contra o Vasco, apesar da vitória. E, Losetti, eu queria te perguntar, o Inter contra o Vasco, realmente, ele começa muito bem, né, marcando em cima, depois recua e corre mais riscos do que deveria correr contra o Vasco, né, um rival com muitas dificuldades técnicas e paupérrima criação ofensiva, digamos assim. Tu acha que o Inter vai ter capacidade de marcar o Flamengo em cima por tanto tempo e suportar um jogo desses no Maracanã para, de repente, repetir a atuação que teve contra o São Paulo? O Inter precisa se mostrar perigoso, né? Assim, eu não considero muito parâmetro do Inter aquela atuação contra o São Paulo,
que enfrentou, na época, o 19º time em termos de fragilidade no campeonato. Só o Botafogo era mais frágil do que o São Paulo naquele momento. Isso foi o mês de janeiro todo, tanto em pontuação, o São Paulo foi o vice-lanterna do campeonato no mês de janeiro, somando todos os jogos, e também em rendimento. Mas o Inter teve o mérito de fazer o gol cedo, numa bola parada, assim como fez contra o Vasco. Então é um dos trunfos. Eu falo que a bola parada é a coisa mais democrática do futebol, porque ela ajuda tanto o time que está muito bem, como é o caso do Internacional, como times que estão mal e às vezes saem na frente fazendo um gol assim e complicam muito a vida do time melhor, né? Mas é muito bom que uma equipe que já é boa tenha também esse item no repertório, e o Inter tem. O que eu acho é o seguinte: o Inter apostou em muitos jogos no erro do adversário para fazer a sua transição. Quer dizer, a gente vai se fechar, a gente vai forçar eles a forçarem um passe e a errarem, e nós vamos contra-atacar porque nós temos velocidade. Mas o Flamengo é menos suscetível ao erro pela qualidade dos jogadores que tem. É mais difícil você esperar o erro do Gerson, o erro do Diego, mesmo lá atrás na saída do Rodrigo Caio, do Felipe Luiz. Acontece, claro que acontece, mas acontece mais quando eles são um pouco incomodados, né? Então acho que andar muito para trás não vai ser aconselhável para o Internacional. Eu me lembro quando o Abel me contou numa entrevista que ele me deu ano passado, bem no começo da pandemia, sobre a estratégia dele contra o Barcelona, jogo que você citou agora há pouco, e ele falava o seguinte, que depois de um treino muito ruim, o Fernandão sugeriu que eles marcassem pressão. E ele virou e falou assim, daquele jeitão dele: pô, tá maluco, você quer cheio de palavrão, marcar os caras lá em cima, não foi isso que a gente combinou e tal. Então, assim, eu não acho que ele vai pressionar o Flamengo, de novo, sem querer comparar os times, sem esse despautério. Mas não acho que ele vai pressionar, mas também não acho que ele vai querer ficar andando para trás o tempo todo e dando campo pro Flamengo jogar. Claro, eu citei essa estratégia do Barcelona justamente porque eu lembrei dessa entrevista também, entrevistei o Abel, ele falou sobre isso, né, de marcar sem ficar atrás, né? Acho que esse é o ponto que para mim, pelo qual passa esse jogo do Inter contra o Flamengo. Agora, Tomás, a gente vê aí muito o Moisés virando até um líder em assistências, botando a bola na cabeça do Vitor Cuesta, do Rodrigo Dourado, né, como não fazia contra o Eduardo Cudê. A bola aérea também pode ser uma arma para o Inter nesse domingo, né? Sem dúvida, Eduardo. Eu até estava conversando com nossos parceiros do dado estatístico, né, do espião estatístico, e eles até me passaram os números, né, que o Inter dos 60 gols, 28 são em jogada aérea, né, ou seja, quase 47%. E só o Moisés deu 5 assistências nesse quesito, né, isso tem dado muito certo. Até no último jogo, mais uma vez, o Dourado, né, que está se mostrando agora uma grande arma ofensiva, fez mais um de cabeça. Ou seja, uma forma que o Inter pode aproveitar nesse período aí e tentar usar essa fragilidade do Flamengo, que já tomou 23 gols justamente em bola aérea, né, que é mais da metade do que ele sofreu no Brasileiro. O Tomás mapeou o ponto forte do Inter e o ponto fraco do Flamengo ao mesmo tempo aqui, né? Matou a charada da Abel Braga, que eu sei que vai estar nos ouvindo, tá aí o caminho. Eu tô brincando, Abel certamente tem esses dados e muitos outros dados que a equipe de analistas de desempenho do Inter passa para o Abel. O Inter estuda aí uma média de 8 jogos de cada equipe que enfrenta no Brasileirão. Certamente o Inter tem tudo isso muito bem mapeado. Agora, pessoal, a gente falou muito das estratégias de jogo, eu quero falar um pouco dos problemas que o Inter vai ter para esse domingo, ou talvez o principal problema, né? Porque o Inter perdeu o Vitor Cuesta suspenso para enfrentar o Flamengo naquele lance polêmico que o Fábio Rodrigues assinala a pênalti dele no Cano. O Inter se revoltou com a arbitragem depois desse jogo, e aí a gente vê algo que é recorrente no futebol brasileiro e não serve para nada, né? Não contribui com nada para o futebol brasileiro, que é o Inter reclamando da arbitragem, o Flamengo rebatendo, depois o Inter rebatendo novamente, e aí a dirigente indo para o microfone para criar um clima de instabilidade antes do jogo. Mas o fato é que o Vitor Cuesta está fora do jogo. O Inter vai ir com uma dupla de zaga reserva, porque o Rodrigo Moledo já estava fora, não só do jogo como da temporada. Lucas Ribeiro e muito provavelmente Zé Gabriel vai ser o substituto do Vitor Cuesta. Tem uma dupla de zaga reserva que nunca jogou junto, uma dupla de zaga inédita para marcar Gabigol, para marcar Bruno Henrique, de repente o Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, quem mais que seja. Se a gente ficar falando o nome aqui, a gente acaba o podcast, tem opção pro Flamengo. E atormenta o torcedor do Inter, né? Para deixar o torcedor com o cabelo em pé, né? Sem dúvida, acho que esse é o grande problema do Internacional. O Cuesta é curioso, né? Porque ele não fazia um grande campeonato com o Eduardo Cudê, acho que muito por conta da proposta com saída curta, de pressionar e se deixar pressionar, né? Para tentar sair da pressão. O Cuesta não é um cara veloz para jogar em linha alta, não é um sujeito que tem o passe mais apurado, mas é um cara de muita imposição física, é um cara de liderança, de boa bola aérea. Então ele cresceu com o Abel a partir do momento em que o Inter passou a se proteger mais e a proteger mais a sua zaga. Então, obviamente, ele vai fazer muita falta. Agora,
o ataque do Flamengo é veloz. Então, na ausência do Cuesta, o Abel tem a oportunidade de escalar um zagueiro que tenha mais mobilidade, que tenha mais velocidade. O Flamengo não é um time, apesar do Bruno Henrique ser um exímio cabeceador, que joga para cabecear. Quando o Pedro está em campo, um pouco mais. Aí você vê o Flamengo fazendo um pouco mais de jogada de linha de fundo, cruzamento ou bola longa na área para ele fazer um pivô. Acho que o Pedro pode incomodar mais neste sentido, não que ele seja melhor jogador, não é essa análise, mas acho que ele pode ser um incômodo maior caso o Zé Gabriel seja escalado, porque o Gabriel, o Bruno Henrique, aí é a atenção na mobilidade deles, no espaço que eles abrem para quem vem de fora, para os 4 meio-campistas, especialmente o Everton e o Arrascaeta, mas o Zé Gabriel é um jogador rápido, ele tem uma virtude maior, e também pode iniciar a jogada com mais velocidade, se for para pegar um Flamengo no contra-ataque, um Flamengo que costuma se adiantar muito. Então acho que é um problema para o Inter, sim, mas pode haver algo positivo nessa possível escalação. Ô, Tomás, além do Zé Gabriel, o Abel tem Pedro Henrique, né, à disposição. Pedro Henrique não atua desde outubro, salvo engano, na vitória do Inter por 2-1 sobre o Atlético Goianiense, e tem o Matheus Jussa, que também não atua há muito tempo e inclusive nunca começou como zagueiro no Inter, né? Ele chegou para ser zagueiro, ele é volante, chegou para ser zagueiro, e só jogou de lateral esquerdo. Volante origem, é volante de origem, chegou para ser zagueiro e só jogou de lateral esquerdo, uma coisa incrível. Mas, enfim, e poderia de repente o Abel recuar um volante, seja Rodrigo Lindoso ou Rodrigo Dourado, e improvisar alguém no setor. Eu acho que para um jogo desse tamanho, algo que nunca foi feito, não me parece, né? Até pelo que a gente conversa, com algumas pessoas, uma opção muito cotada pelo Abel, né? Tendência é que seja mesmo o Zé Gabriel, né, Thomas? Sem dúvida, Eduardo. Zé Gabriel, ele tomou o lugar do Fux, né? Depois que o Fux foi vendido para o CSKA, né? O Cudê não quis o Moledo, né? Porque entendia que pro estilo dele a saída de bola do Zé Gabriel ajudava, mas ele acabou muito marcado pelos erros na saída que ele teve, que acabavam fragilizando atrás, né? Talvez seja um grande jogo para ele até se recuperar agora, né? Imagina, no que pode ser a decisão do título, ele entra para substituir talvez o zagueiro que sobrou, que é incontestável, e ele tem a chance de resolver ali atrás, segurar provavelmente o melhor quarteto ofensivo da América, né? Dificilmente a América Latina tem um quarteto ofensivo tão forte quanto Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, e vai ser a chance do Zé Gabriel tentar brilhar. Embora, né, o Gabigol esteja em uma fase, mais uma vez, brilhante, né, com 5 gols nos últimos 5 jogos e com 6 gols em 10 jogos contra o Inter, né? Ou seja, é mais uma tarefa complicada para o Zé Gabriel, caso ele seja mesmo confirmado pelo Abelão. Zé Gabriel, para quem, né, quiser conhecer mais da história do Zé Gabriel, ele é um ex-camisa 10, foi camisa 10 do Corinthians. Na base, nós contamos essa história em ge.globo/internacional, então vale aí que de repente um ex-camisa 10 vai ser o cara responsável por parar o ataque do Flamengo. Agora, antes de você continuar, agora sou eu que quero fazer uma pergunta para vocês que entendem mais de Inter do que, sei lá, até do que o Fernando Carvalho. Alguma possibilidade dele improvisar um Rodrigo Lindoso da vida na zaga, optando pela experiência de um jogador que tem forte poder de marcação, imaginando um jogo em que o Inter vai ser atacado quase o tempo todo, ou vocês acham que é fora de cogitação? Olha, eu só não ponho fora de cogitação porque nós sabemos, né, como é o futebol, uma caixinha de surpresas, mas eu não consigo ver o Abel fazendo isso, né? Mudando tanto assim, porque sempre se fala em usar o Dourado como zagueiro no Inter desde 2015, 2016 fala disso. Nunca o Dourado foi jogado como zagueiro, então o Lindoso também nunca jogou como zagueiro. Eu acho que é muito cogitar para dizer que cogitamos, sabe? Para não deixar essa hipótese fora, mas eu não vejo isso acontecendo. Não sei se Tomás tem essa mesma visão. Não, eu concordo contigo, Eduardo. É mais ou menos por aí mesmo. E também o Inter aposta muito, né? Embora, lógico, a falta que o Cuesta vai fazer na proteção, na sustentação que o Dourado dá, né? Ele é visto como um fiador desse esquema, dessa redenção, assim, do Abel, porque a proteção que o Dourado dá, o Lindoso e o Musso não conseguiam oferecer, né? O Inter se sente mais seguro com ele ali na frente, tanto para proteger quanto a bola aérea e para sair jogando. Então, acaba, digamos assim, amenizando o problema que o Dourado ali na frente e apostar, no caso, no Zé Gabriel, que deve se confirmar nos próximos dias. E o Zé Gabriel, ele já vem jogando na zaga desde o início do ano. É um cara que, meio mal, foi titular durante boa parte desse campeonato brasileiro, e realmente o que o Tomás falou pesa muito, né? O Dourado dá uma sustentação muito importante para esse meio campo, junto com o Edenilson ali muito próximo também, o Patrick recuando, o Prachetes. Então acho que o Abel não vai desmanchar esse sistema que está dando certo e improvisar na defesa. Agora, Losetti, eu deixei a pergunta mais difícil para vocês dois aí pro final, tá? E ela atende pelo nome de Rodinei, o homem de R$1 milhão. Vocês acham que vale a pena, eu começo contigo, Losetti, que é a visita, né, bem assim dizer, tu acha que vale a pena pagar R$1 milhão pro Rodinei, para ter o Rodinei? Bom, do ponto de vista técnico e tático, vale.
Mas essa pergunta é a seguinte: se você fizer para todos os torcedores do Internacional, você pagaria 1 milhão para ter o Rodinei no jogo que pode valer o título? Eu tenho certeza que todos eles vão dizer sim, pagaria. Aí se você falar assim, tá, mas é 1 milhão da sua conta, você pagaria? Aí, pera aí eu já não sei, porque não é da minha conta que vai sair 1 milhão. É o Internacional que precisa saber e ter a consciência financeira do quanto isso vai impactar. O futebol virou uma loucura que quando a gente fala 1 milhão, parece nós dando 10 reais para alguém jogar um jogo decisivo. Né? 1 milhãozinho, põe lá e acabou. Não é bem assim, a situação dos clubes brasileiros não é exatamente essa, né? Então eu não me sinto em condição de me meter na conta bancária de ninguém, nem mesmo de um clube da elite do futebol brasileiro. Eu posso dizer que do ponto de vista técnico, do Abel, que escolheu como norte do trabalho dele apostar numa defesa experiente, de força física, de força de recuperação, de recomposição, com Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés. Essa é a espinha da defesa que ele gostaria de ter o tempo todo. Jogadores mais parrudos, não no sentido físico, no sentido mesmo de carreira, de trajetória. Para lá na frente, sim, mesclar a molecada com Yuri Alberto, com Praxedes, com Caio Vidal. Ele já perdeu o Moledo. Para esse jogo ele perdeu o Cuesta. Não ter o Rodinei significaria não ter 3 dos 4 da linha primeira que ele imaginou. Então eu acho que, do ponto de vista do jogo, de um cara que conhece o time do Flamengo, que jogou com todos esses caras, com o Bruno Henrique que cai no setor, com a Arrascaeta que cai no setor, com o Gabriel que se mexe por ali, eu acho que ele pode ser muito importante para o Internacional. Agora, a conta bancária não é minha. Sim, até porque, Tomás, vamos lembrar, né, no início do programa, nós já fizemos o Pix para Losetti, né? Exatamente, nós pagamos antes. É uma pena que não vinha para mim, né? Se viesse para mim, eu seria super de a favor também, mas tá bom. Para ele não tem nenhum problema gastar 1 milhão, né, Tomás? Pra gente tá complicado. Exatamente. Mas isso é um ponto importante. O Inter não precisa avisar o Flamengo se vai utilizar o Rodinei, só precisa pagar depois de utilizar até 24 horas. E aí falamos de dinheiro, o Inter fechou 2020 com um déficit muito próximo dos 70 milhões de reais, mas sendo campeão, o Inter vai receber dinheiro, obviamente, da CBF, né? Não é um valor cheio do prêmio oferecido para a CBF, por causa do contrato de televisão que o Inter tem. O Inter, enfim, não tem contrato de canal fechado com a Globo, acaba recebendo menos por isso. Mas, sendo campeão, o Inter vai receber 24 milhões de reais, quase 25 milhões de reais. Então, desconta aí 1 milhão para ter o Rodinei, acho que poderia valer a pena, mas o Inter tem um déficit, uma dívida muito grande, então tudo isso pesa na balança financeira. Eu faço a linha do Losetti, né? Não é meu dinheiro para eu me meter e opinar. A análise técnica, eu fecho com ele também, é um cara muito importante para o Abel Braga. Mas, Tomás, tu que tem a informação, o Inter vai pagar esse 1 milhão de reais para ter o Rodinei? Eduardo, pelo que nós procuramos, né, fomos atrás, o Inter vai pagar sim. O Inter entende que é importante mostrar que está fechado e que vai fazer todos os esforços possíveis, né, para buscar esse título. Então o Inter vai sim pagar 1 milhão do Flamengo, né, a menos que aconteça algum problema, ou o Rodinei se machuque no treino, né, que ninguém deseja, ou algo muito extraordinário, mas o Inter vai sim pagar 1 milhão para usar o Rodinei nessa decisão. E eu acho que, bom, eu entendo do lado de vocês, é claro, ninguém pode se meter na conta dos outros, né, mas é mais ou menos o que o Losetti falou, né, tem a questão do setor defensivo do Inter que está muito desfalcado, e justamente o fato de ninguém conhecer tão bem o Flamengo quanto o Rodinei, né? Ele marcava, inclusive, o Bruno Henrique nos treinos, né? O Bruno Henrique é pelo lado dele. Eles são muito amigos e o Rodinei conhece muito bem o Bruno Henrique. Isso também dá um fator motivacional para ele. Pegar os caras que jogavam com ele, os amigos dele, mostrar que ele saiu e foi contestado e pode dar essa volta por cima e ser campeão em cima deles. Eu acho que tudo isso pesa num momento importante como esse e vai valer a pena pro Inter usar e pagar essa grana. Para fechar nosso podcast, Losetti, o Inter, com um empate, o Inter mantém uma vantagem, decide o título no Beira-Rio contra o Corinthians na próxima quinta-feira. O empate é um bom negócio para o Inter? Sem dúvida alguma. Você disse que é uma final só para o Inter. Do ponto de vista do Inter poder ser campeão, sim, mas o Flamengo talvez seja quem tenha mais a decidir no jogo, porque o Inter, com 2 resultados, um garante o título e o outro mantém o Internacional na ponta e dependendo só dele para a rodada final. É o Flamengo que precisa desesperadamente vencer, mais do que o Inter, a meu ver. O Flamengo, com o empate, vai ter que continuar torcendo para o Inter, vai ter que ganhar um jogo na rodada final. Bom, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Mas vamos supor que o São Paulo vença os seus 2 jogos. Se o São Paulo vencer Palmeiras e vencer Botafogo, o empate entre Flamengo e Inter significa que o São Paulo terá chance de ser campeão na rodada final. Então enfrentar o São Paulo no Morumbi também não seria algo tão simples assim para o Flamengo, comparado ao que pode ser enfrentar o Corinthians no Beira-Rio. Claro que isso é só especulação, isso é tudo conjectura, não dá para saber que jogo vai ser mais fácil ou difícil, mas eu acho que o empate para o Internacional é sim um bom negócio e acho que o Inter não vai entrar em campo pensando nisso.
mas também não pode esquecer disso em momento algum. Mas eu ia te perguntar isso, Tomás, aí a gente encerra o nosso bate-papo. Acho que o Inter vai entrar pensando se vai um empate ou o Inter vai entrar querendo vencer, né? Querendo vencer não porque todo mundo quer vencer sempre, né? Mas enfim, vai entrar proposto a buscar a vitória. Eduardo, eu acho que o Inter vai buscar a vitória, sim. Não que o Inter vá se atirar ao ataque, né, enlouquecidamente, para seguir vivo no Brasileiro, que ele não precisa. Mas eu acredito sim que o Inter vai montar uma estratégia para conseguir a vitória e tentar resolver o Brasileiro lá, mesmo que, né, ele vai ter cuidados excessivos até, né, muitos cuidados com principalmente o quarteto ofensivo do Flamengo, mas o Inter não vai desistir, não. Eu não acredito que o Inter vai jogar, por exemplo, da forma que ele jogou contra o Atlético na Arena da Baixada. Eu acho que o Inter vai tentar mais o jogo, assim, para sair com os 3 pontos. Tá, fechamos então.